Alô, galerinha, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, todo mundo em casa, essa crise que a gente está passando. Mas vamos tentar adiantar alguns conteúdos por aqui, tá bom? Essa é a primeira aula remota que a gente vai fazer, não é uma aula ao vivo ainda, tá? Os gênios, nós estamos conversando para a gente poder fazer essas aulas ao vivo, combinando com alguns professores. Então peço desculpas se a tecnologia não ficar maravilhosa, o objetivo não é esse, mas é não deixar vocês parados. Receberam um blocão aí de revisaço de março, com mais de 300 questões novas, questões inéditas, que não haviam caído ainda em AESs, para vocês fazerem. E agora a gente vai começar um conjunto de aulas, tá? Nosso objetivo é que a gente faça 3 modelos de aula para vocês durante essa crise que nós estamos passando. O primeiro é uma aula remota, que é essa que a gente está fazendo agora, onde você assiste, preste atenção, depois faz uma lista de exercícios, se porventura você tira dúvida comigo pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Isso é uma aula remota. Depois nós vamos trabalhar com uma aula ao vivo, possivelmente vai ser em live no Facebook, e eu vou dizer para vocês os horários, os calendários de todas as aulas ao vivo que nós vamos ter. E em terceiro nós vamos ter a redação sem parar. O que é a redação sem parar? A Nilceia, lá em Caxias, e a Dani, em Campo Grande, vão trabalhar com vocês a redação, o tema da redação semanal, sem mudança nenhuma, discutindo esse tema, e depois vocês vão enviar a redação para um aplicativo que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Na verdade, é um escaneamento de redação, envia num prazo, depois recebe a devolutiva corrigida, ok? Então vamos lá, vamos falar de ligações interatômicas, tá? A gente já falou um pouquinho de ligações interatômicas, então eu vou fazer aqui um resumo esquemático, que eu já até coloquei no quadro na última aula, mas é bom sempre resgatar isso aqui, ó. A ligação, sua característica, os constituintes dessa ligação, ou seja, quando eu olho para a tabela periódica, quem são os elementos que fazem aquele determinado tipo de ligação, o nome do composto formado, o seu estado físico em condições ambientais e a condução de eletricidade, se é boa ou ruim. Vamos lá? Já estudamos a ligação iônica, a covalente e a metálica. É óbvio que esses nomes têm um significado. A iônica envolve a transferência de elétrons com formação de íons. Lembra disso? Né? Se você transfere elétrons, se um átomo transfere elétrons para o outro, um vai ser cátion, o outro vai ser ânion. Essa atração eletrostática que nós chamamos de ligação iônica. Já a covalente, assim se chama porque compartilha as valências. Para explicar a ligação covalente, os cientistas usaram o critério do compartilhamento sempre de pares eletrônicos. Não existe compartilhamento individual, é sempre aos pares, 2, 4, 6 elétrons, ok? Essa é uma das ligações mais cobradas no vestibular, já já você vai ver por quê. E a metálica, completamente distinta das outras duas, há a formação de um mar de elétrons. Esse mar de elétrons, que é invisível, isso é uma teoria, explica a boa condução de eletricidade dos metais. Agora, esses elétrons vieram de cátions que ficam ao redor, esses elétrons ficam ao redor dos cátions metálicos que assim se unem, ok? Constituintes dessas ligações. Na iônica nós já vimos alguns exemplos de metal com a metal, que é um clássico, e de metal com hidrogênio. Veja bem o que está escrito aqui no topo, ó. Em geral. Deixa eu pegar minha caneta aqui, para dar uma força aqui para vocês, ó. Em geral. Isso quer dizer que não é sempre assim, tá bom? Cuidado com isso. Ah, isso aqui é sempre assim. Não. Em geral, metal com a metal faz ligação iônica. E metal com hidrogênio também faz ligação iônica. A ligação covalente, por sua vez, vai ser diferente. Vai ser entre ametais, né, a metal com a metal, hidrogênio com a metal, e o caso clássico e único do hidrogênio com ele próprio. O hidrogênio com ele próprio, né, H2, é uma ligação covalente. Se a gente analisar esse quadro aqui de possibilidades, isso é uma análise combinatória, né? Que combinação está faltando? Já falamos de metal com a metal da tabela periódica, a metal com a metal, hidrogênio com hidrogênio, a ordem não influencia, está faltando apenas uma combinação. Já viu qual é? Metal com metal. A ligação metal com metal é a chamada ligação metálica. Que belo nome, né? Faz sentido, né? Metal com metal, não importa se o metal é igual ou diferente entre si, ligação metálica.
Continuando, nome dos compostos. Aqui eu vou me preocupar para falar o nome dos compostos e suas características. O mundo microscópico, ou seja, prevendo a ligação química, eu posso ter uma ideia, não é 100%, da característica dos compostos. Os compostos são chamados iônicos se eles tiverem pelo menos uma ligação iônica. Daqui a pouquinho você vai ver que um composto pode ter várias ligações covalentes e uma iônica. Ele é chamado de composto iônico. O composto só é chamado de molecular, que lembra a nossa querida molécula, molécula de água, molécula do oxigênio, molécula do ozônio, molécula do gás carbônico. Ele só é chamado de molecular, preste atenção, se todas as ligações forem covalentes. E se o composto só tiver a ligação metálica, ele é um composto metálico. Esse composto metálico pode ser subdividido em dois tipos, duas classes, vamos chamar assim. Composto metálico puro, onde eu tenho metais de uma mesma classe, de um mesmo tipo de metal, alumínio, 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 cobre, 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 ok, só um metal, e as famosas ligas metálicas. As ligas metálicas são metais diferentes entre si, mesmo assim a ligação se chama metálica. E agora uma coisa bem interessante, será que dá para a gente prever, né, características macroscópicas através das ligações? Vamos ver. Estado físico está escrito aqui em condições ambientais. Todo composto iônico, salvo raríssimas exceções, são sólidos de alto ponto de fusão. Quer um exemplo? O sal de cozinha, cloreto de sódio, você não consegue derreter numa panela na sua cozinha. Já açúcar você derrete. Sal de cozinha, cloreto de sódio é um composto iônico, só derrete a 801 graus Celsius. Ok? Já os compostos moleculares fica para uma próxima aula. Existem compostos moleculares no estado sólido, açúcar, no estado líquido, água, e no estado gasoso, como o gás oxigênio, o gás ozônio. Isso depende, na verdade, de ligações intermoleculares. É um próximo assunto. O título da aula de hoje é ligações interatômicas. E os compostos metálicos são todos sólidos, com uma exceção, que é o mercúrio. Você decoreba, tem que decorar que o mercúrio é o único metal que é líquido em condições ambientais. E será que as ligações e os compostos podem nos dar uma característica da condutividade elétrica? Aqui eu vou falar só da boa condutividade. Todo composto iônico é bom condutor de eletricidade se tiver em solução aquosa e se tiver fundido. Fundido significa derretido. Atenção nessas siglas aqui que são muito comuns nessas simplificações aqui, ó, AQ e L. Não é a mesma coisa, tá? AQ é de aquoso. L é de líquido. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando você pega NaCl e joga na água, ele se tornou NaCl aqui. Quando você pega NaCl e derrete, o que é bem difícil, você não consegue fazer em casa, é um NaCl líquido. Continuando aqui, na nossa série, vamos falar dos compostos moleculares. Raríssimo. Raríssimos compostos moleculares são bons condutores de eletricidade. Você não vai entender hoje por quê, mas só os ácidos fortes em solução conduzem eletricidade, ok? E os compostos metálicos, como a gente já falou da teoria do mar de elétrons, são excelentes condutores, mesmo sólidos ou derretidos. Eu posso pegar um metal como o ouro, derretê-lo e ele vai continuar sendo condutor de eletricidade. Avançando aqui nos slides, a gente vai falar de uma teoria mais moderna. Como assim uma teoria mais moderna? Bom, está aqui a tabela periódica tradicional, que é a que você vai se deparar no exame de qualificação da UERJ, e ela tem algumas informações bem claras ditadas aqui embaixo. Eu sempre digo que a tabela periódica, qualquer que seja o vestibular, ela vai ter aqui uma legenda, é assim que eu tenho que lê-la. Repare que eu tenho o símbolo do elemento, não tenho o nome do elemento, tem a sua massa atômica aproximada, coisa que vai ser muito importante lá em estequiometria, relações numéricas fundamentais, o número atômico, que nós já estudamos em atomística, qual o significado do número atômico, é o número de prótons de um átomo, e aí vem uma propriedade periódica que nós estudamos na aula passada, eletronegatividade. Eletronegatividade é a propriedade periódica tão importante que é a única que vem tabelada. E ela é importante para quê? Exatamente para ligações químicas. Então surgiu uma teoria muito mais moderna sobre ligações químicas que não se baseia apenas na característica do elemento. Por exemplo, eu tenho uma escadinha aqui, ó, que separa os metais dos ametais. Será que a ligação desse metal aqui, ó, o alumínio, vamos pegar um ametal, com carbono, um carbeto de alumínio, será que isso aqui, só por ser uma ligação metal a metal, será uma ligação iônica?
Gente, esse alumínio aqui está colado nos ametais. Já falamos lá em tabela periódica que os metais que estão próximos aos metais têm uma característica metálica muito fraca. Isso aqui é como se fosse um reino. Então os metais daqui não são tão fortes assim, não são tão metálicos assim. Como é que fica a ligação iônica quando eu tenho metais e ametais tão próximos? Não fica. Na verdade, a teoria mais moderna, ela quantifica a ligação química exatamente com base na diferença de eletronegatividade. Agora, repare que nenhuma teoria, nem a mais moderna, surge para jogar outra fora. A não ser que a outra teoria seja muito ruim, mas não é ruim. Essa teoria, ela serve para complementar a outra. Quer ver? Se eu pegar um metal do início da tabela periódica, como o sódio, e conectá-lo ao flúor lá do final da tabela periódica, fingindo que eu que estou fazendo o fluoreto de sódio. Deixa eu botar a fórmula aqui, ó. NaF, fluoreto de sódio. Está na cara que esse composto tem uma ligação iônica. Eu peguei um metal e um ametal bem distantes na tabela periódica. Como é que eu posso usar a eletronegatividade para me ajudar? A diferença de eletronegatividade aqui vai ser enorme, porque eu peguei um metal do início e um ametal lá do final. Aliás, diga-se de passagem, o flúor é o ametal mais eletronegativo da tabela periódica. Então, isso vai dar uma elevada, ó, setinha aqui para o alto, diferença de eletronegatividade. Foi com base nessa percepção que os cientistas criaram a teoria mais moderna. Vamos usar a diferença de eletronegatividade para classificar a ligação pelo menos como iônica ou covalente. Metálica deixa de lado porque metálica é um caso à parte. E aí, a teoria mais moderna vem agora, depois que a gente discutiu um pouquinho o porquê da tabela periódica, vamos falar da teoria mais moderna. O melhor método para se caracterizar uma ligação iônica ou covalente se baseia na diferença de eletronegatividade. Vamos ver isso então? Está aqui a teoria mais moderna, é uma escala. Bom, já ganhou da outra teoria. A outra teoria dizia metal com a metal é sempre iônico, sempre ligação iônica. Aqui não é bem assim. Eu vou fazer uma escala que vai de 0 até 3,3 por causa dos valores que existem de eletronegatividade. E, na verdade, preste atenção agora, eu estou calculando a diferença, a subtração, obviamente em módulo, da eletronegatividade de dois ligantes. Delta, galera, é diferença de eletronegatividade. Vamos ver o que vai dar isso aqui e vou dar alguns exemplos. Bom, primeiro a gente tem que perceber, se a diferença de eletronegatividade é grande, é alta, perto de 3,3, eu vou ter uma ligação o quê? De elementos bem distantes na tabela periódica, iônica. Já se eu tenho uma diferença de eletronegatividade menor, elementos próximos na tabela periódica, no meu reino periódico, a ligação deve ser covalente. Então os cientistas na prática foram calculando e encontraram um número mágico que você não pode esquecer. Ele não vem em prova, você que tem que saber que é o número 1,7. Se a diferença de eletronegatividade for 1,7 ou maior, atenção, olha o que vai acontecer, a ligação será predominantemente iônica. O legal dessa teoria é que a ligação não é 100% iônica. Ela é 90% iônica, 80%, 70%. Eu posso dimensionar através de uma escala. Já se a ligação for menor que 1,7, galera, só um aviso que as pessoas sempre me perguntam, e se der 1,7 cravado? 1,7 cravado é iônica, tá bom? Mas é uma ligação iônica com grande caráter covalente. Porque quando a ligação dá menos que 1,7, ela é covalente. Eu estou chamando aqui de polar, nós já sabemos que a ligação polar é aquela que tem diferença de eletronegatividade. A ligação só vai ser apolar quando ela não tiver, ou seja, zero. Isso geralmente acontece com elementos iguais ou muito parecidos na tabela periódica, tá bom? Óbvio, a ligação carbono-carbono no diamante é uma ligação covalente apolar. Não precisa nem olhar a tabela periódica porque a diferença é zero. Uma outra vantagem dessa teoria, que é mais moderna, é que além de dizer se a ligação é covalente, iônica, ou covalente apolar, covalente polar com mais precisão do que a teoria anterior, ela pode orientar, ela pode organizar os compostos em ordem crescente de ligação. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, que está meio poluído. Pronto. Se o composto tiver maior diferença de eletronegatividade, ele vai ter um caráter iônico maior. Ó, preste atenção nessa seta para a direita. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico do composto.
o contrário aumenta o caráter covalente. Ou seja, essa teoria me permite acertar exercícios em que dois compostos iônicos são comparados e te perguntam não quem é iônico, mas quem é mais iônico. A teoria do metal com a metal não permite fazer isso. Vamos dar alguns exemplos de aplicação dessa teoria para a gente depois resolver 3 questõezinhas e você entender essa aula de hoje. Bom, cloreto de sódio, um clássico. Pela teoria do metal com a metal é sempre iônico, funciona. Ó. Sódio é metal, vou até trocar de cor aqui para você ver a diferença. Cloro é a metal, você viu no tabelão de resumo que metal com a metal é geralmente iônico. Vamos confirmar? A UERJ usa isso, o Enem nem tanto, porque o Enem não tem tabela periódica, mas se fornecer eletronegatividade, essa teoria mais moderna é a que cai. Gente, a diferença de eletronegatividade é 3 do cloro e 0,9 do sódio, 2,1. 2,1 está bem acima de 1,7. Ligação com certeza iônica. Outro exemplo, ó, cloreto de magnésio. Aqui esse 2 saiu em cima, mas é subscrito. Ah, importante notar que esse 2 aqui não tem nada a ver, tá? Esse 2 aqui não vai multiplicar a eletronegatividade. A eletronegatividade do cloro continua sendo 3. Nada de multiplicar por 2, hein? Isso é fórmula. E o magnésio tem a eletronegatividade bem maior do que o sódio. Bem maior, um pouco maior que o sódio. Repare, 1,2. Metal com a metal é sempre iônico. Deu sorte que a ligação aqui deu iônica e por muito pouco, tá? 1,8, quase 1,7. Ok? Vamos continuar na série de exemplos. Já apaguei aqui, vamos lá, continuando. Cloreto de alumínio, 3 cloretos. 3 cloretos metálicos, de sódio, de magnésio, de alumínio. Mas olha o que acontece no cloreto de alumínio. No cloreto de alumínio, apesar de eu ter uma ligação de um metal com a metal, que é o alumínio, a diferença de eletronegatividade deu 1,5. 1,5 é menos que 1,7. Se é menos que 1,7, a ligação não vai ser iônica. Pode acreditar nisso, numa questão da UERJ, numa questão do Enem, você não marca iônica, marca covalente. Se perguntar o tipo de covalente, covalente polar. Só é apolar se a diferença for 0. Agora, olha para esses 3 cloretos e olha que coisa interessante que é possível eu perguntar, e vestibulares perguntam isso. Qual é a ordem crescente de caráter iônico? Pô, mas pode falar que o cloreto de alumínio tem caráter iônico? Tem. Ele é mais covalente, mas ele é parcialmente iônico. Essa é a graça da teoria, entenderam? A teoria não é 100% iônico ou 100% covalente. Eu posso dizer que o cloreto de alumínio é o menos iônico, o cloreto de magnésio é um pouco mais iônico e o cloreto de sódio é o mais iônico só com base em valores de diferença de eletronegatividade. Perfeita essa teoria, né? Não. Nenhuma teoria é perfeita. Toda teoria tem lá a sua exceção. Essa teoria funciona muito melhor do que a outra, vai cair na UERJ, é usada pela UERJ, é usada por vários vestibulares, mas ela tem uma exceção, várias exceções, e ela tem uma importante, que é o fluoreto de hidrogênio, HF. Depois a gente vai chamar esse cara aqui, o HF, de ácido fluorídrico, mas o nome por enquanto é fluoreto de hidrogênio. O flúor é o elemento mais eletronegativo, já falamos disso, 4. E o hidrogênio é um cara à parte, né? Já falamos que o hidrogênio não é nem metal, nem ametal. Quando eu faço a diferença, dá 1,9. Deu alta, né? 1,9, a ligação é iônica pela regra, mas não é. Essa ligação é covalente polar. Peraí, então a regra está errada? Vamos jogar fora a regra? A teoria nova, mais recente? Não. Ela funcionou maravilhosamente bem para vários compostos e para umzinho, tudo bem que esse cara é importante, não funciona. Poxa, a teoria é boa, gente. Como é que eu sei que o HF, é covalente polar? Pela prática, a química é uma ciência experimental. O HF não é sólido que nem os compostos iônicos. Pelo contrário, o fluoreto de hidrogênio é um gás. Não existe gás iônico. Se o cara é um gás, apesar de ter ligação com diferença de eletronegatividade maior que 1,7, ele não é iônico, ele é covalente, ok? A ligação dele é covalente polar. Continuando aqui para isso ficar claro, eu acho que chegou o momento da gente resolver isso, algumas questõezinhas aqui. Selecionei 3 questões, nem sei se elas estão no AS, mas são questões que eu chamo de emblemáticas. Elas me definem exatamente o que é importante nessa aulinha remota que eu gravei hoje. Primeiro, essa questão aqui, se não me engano, era da UFG, não me lembro, mas vamos ler. Deixa eu pegar aqui um lápis
vermelho para a gente, uma caneta vermelha para a gente corrigir essa questão e comentar. 3 substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Não confunda líquido com aquoso, hein? E os dados estão na tabela. Com base nessas informações, é correto classificar como substâncias iônicas quem? Galera, esse tipo de exercício que você classifica como composto iônico, composto molecular ou composto metálico, você só pode classificar se você tiver certeza. E a condutividade elétrica nos ajuda para isso. Vamos lá. Conduz eletricidade no estado sólido. O composto X diz que sim. Ora, naquele tabelão que eu apresentei para vocês, só existe uma classe de compostos que conduz eletricidade sólido, sem estar dissolvido em água nem nada. Sólido. Compostos metálicos. Então já sei que o X é um composto metálico, e se ele é metálico, ele não é iônico, já está fora o que tem X. E aí como é que a gente faz questão de múltipla escolha? Se X está fora, eu risco tudo que tem X. Caramba, só fiquei com 2 opções. Cuidado, hein, gente? Cloreto de sódio, que é composto iônico, sólido, não conduz eletricidade. Aqui está dizendo que sim. Sim, X é um composto metálico. Deixa eu botar esse metálico aqui do lado de cá para ficar mais bonitinho. Metálico. Composto Y. Já o composto Y não conduz eletricidade no estado sólido, mas conduz no estado líquido. Opa! Pegaram um cara que sólido não conduz eletricidade, mas quando eu derreto, quando eu fundo, ele conduz. Epa! Compostos moleculares são péssimos condutores de eletricidade em geral, em qualquer estado físico. Então esse cara aqui é um composto iônico, que é exatamente o X da minha pergunta. Ou melhor, o Y da minha pergunta. Ai, que ridículo. O Y, tá? Então já sei que Y está na jogada. Agora, letra D e Y apenas, ou Y e Z? Vamos ver o Z. O Z não conduz eletricidade no estado sólido e também no estado líquido. Olha, eu não posso afirmar exatamente, mas o Z deve ser molecular. Aliás, eu posso afirmar que ele é molecular. Tá bom? Eu tenho certeza que ele é molecular, por ele não conduz nem no sólido, nem no líquido. Lembrando, essa questão aqui não fala de aquoso. Essa questão só fala de sólido e de líquido. Apenas o Y, que é um composto iônico, gabarito letra D. Vou passar agora para uma outra questão. Essa da UFG. Bem interessante essa questão aqui, é um clássico. Eu acho que eu já até coloquei ela no AS, não tem problema repeti-la, porque ela vai falar exatamente da formação da ligação iônica. Ó. A série americana Breaking Bad, adoro, vem sendo apresentada no Brasil e relata a história de um professor de química, não sou eu. Na abertura da série, 2 símbolos químicos são destacados. Gente, os símbolos de Breaking Bad são BR, de Breaking, e BA, tá? Ele até fala assim, considera as 2 primeiras letras de cada palavra do título, ok? Considerando a regra do octeto, está trazendo à tona aqui uma das regras mais arcaicas que tem de ligação química. A gente aprendeu em sala de aula a regra do octeto. Todo mundo busca a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Não é uma regra perfeita, mas vai funcionar para essa questão. Como é que fica a ligação entre o BA e o BR? Já troquei de lugar, já botei o BA na frente e o BR atrás, porque está assim em todas as opções. Eu tenho que olhar para as opções, né? Se está assim, tem um motivo. O motivo é o seguinte, gente, o bário é um metal da família 2A. Só olhar a tabela periódica que você vê isso. Já o bromo trocou completamente. Deixa eu trocar aqui de cor. Já o bromo, meu querido amigo bromo, é um ametal da família 7A. Opa, se eu tenho metal com a metal, eu pressuponho a ligação iônica. Eu estou prevendo a ligação iônica. E se eu estou prevendo a ligação iônica, mesmo que não funcione perfeitamente, lembra que um composto metal a metal, pela teoria mais moderna, pode dar uma ligação covalente. Mas aqui é para montar a fórmula. Se é para montar a fórmula, eu vou pegar a característica básica dos ametais da família 7A. Receber um elétron. Está vendo aqui menos um? E vou pegar também a característica clássica, básica, sem nenhuma exceção, dos metais da família 2A. Doar 2 elétrons. Agora, eu vou apresentar aquela famosa, vou recordar com vocês, aquela famosa regra da Xuxa. Eu vou descer um X para cá e um X para cá. Vou marcar um X no seu coração. Esse 2 aqui, ó, que está em vermelhinho, bonitinho, vai para baixo do bromo. E esse 1 aqui, ó,
que está em azulzinho, bonitinho, vai para baixo do bário. Como a gente não representa o número 1, a quantidade 1 ela é desnecessária, BA-BR2 é o gabarito. Não é BA2-BR, BA-BR2 faz diferença, letra E. A última questãozinha para ficar bem clara essa aula é uma questão da UERJ. Tudo bem que ela é um pouco antiga, mas ela é ótima para discutir essa teoria mais recente que eu acabei de ensinar. Vamos ler. Nesse experimento de Rutherford, vem num texto lá em cima. Sulfeto de zinco era um material que cintilava quando recebia o choque das partículas alfa. Outra substância que apresenta excelentes características para a detecção de tais partículas, utilizando ainda material cintilante, possui ligação interatômica, aí, assunto da nossa aula, de caráter, acabou. Falou caráter, gente, é a teoria mais moderna. A teoria mais moderna não diz que uma ligação é iônica ou covalente, fala do caráter. E esse caráter dessa questão aqui é predominantemente iônico. E tem mais coisa importante, hein? Tem que ser formada por um metal representativo. Olha a nossa aula de tabela periódica. Você lembra o que é representativo? Representativo é subgrupo A. 1A, 2A, 3A, 4A, até 8A é representativo. Não vale metal de transição aqui, hein? Tem que ser metal representativo e um ametal. Bom, só nesse lance de metal representativo e um ametal, a gente elimina a letra C. Porque a letra C traz dois ametais. Na tabela periódica da UERJ, daqui a pouco eu vou apresentá-la de novo, silício e oxigênio são dois ametais. Também eliminamos a letra D, porque apesar de ser metal com ametal, a letra D traz o ferro. O ferro é um metal que está lá em família B. Se o ferro está em família B, o ferro é um metal de transição. Particularmente, o ferro, que está no meio da tabela periódica, é um metal de transição externa, ok? Sobraram letra A e letra B. Peraí, você está dizendo, mestre, que na letra A e na letra B eu tenho metal representativo e ametal? Sim. Então a ligação vai ser iônica nos dois? Não, porque o caráter predominantemente iônico eu só tenho quando a diferença de eletronegatividade, olha a teoria mais moderna, é maior ou igual a 1,7. Então presta atenção nos compostos que eu tenho para analisar. Eu vou abrir a tabela periódica. O fluoreto de bário, BaF2, e o iodeto de berílio. Qual será que deles vai dar diferença de eletronegatividade maior ou igual a 1,7? Vamos ver. Eu vou agora voltar para a tabela periódica. Peço desculpas aqui para a gente ficar rápido, eu não coloquei outra tabela no final, mas vamos lá. Voltei para a tabela periódica. Esquece esse número aqui, esquece isso aqui. E agora a gente vai olhar, né, nesse slidezinho, as eletronegatividades. Eu sei que você no seu celular talvez não enxergue, mas acredite em mim. Vamos lá. Fluoreto de bário. O bário tem eletronegatividade 0,9 e o flúor 4. Poxa, gente, 4 menos 0,9 dá uma diferença de eletronegatividade enorme. 3,1. Pronto, esse é o gabarito. 3,1 passou de 1,7, é um composto predominantemente iônico, aliás, bastante iônico. Já quando eu pego o iodeto de berílio, apesar de, olha só, mesmas famílias, né? 2A, igual ao do bário, e 7A, igual ao do flúor. Apesar disso tudo, o berílio tem eletronegatividade 1,5, bem alta, bem elevada. E o iodo 2,5, bem baixo. A diferença entre 1,5 e 2,5 dá 1. Gente, apesar de ser metal com a metal, uma ligação cuja diferença de eletronegatividade der menos que 1,7, você vai classificar como covalente em qualquer exame de vestibular. Ficou claro? Apagando e voltando lá, ficamos com o gabarito fluoreto de bário. Vamos ver onde é que está esse gabarito. Vai, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Aê, letra A. Galerinha, espero que essa aula não tenha ficado tão longa. Tentei fazer o mais curto possível, tá? Videoaula remota, principalmente, não pode ser muito longa, senão vocês não assistem até o final. Mas eu espero que tenha ficado claro esse assunto de ligações interatômicas. Beijo grande, saúde para todos. Conte com a gente, tá? Essa é a nossa primeira aula apenas, teremos várias. Ainda teremos reposições depois que essa crise passar. Não se preocupe que a gente não vai abandonar vocês. Primeira coisa é qualquer dúvida sobre essa aula, manda WhatsApp para mim. Pode ser no grupo, pode ser privado. Estou lá à disposição de vocês. Beijo bem grande.